Fala, meus amigos, muito boa tarde. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu sempre faço vídeos aqui do que eu acho importante, do que eu julgo que vai ajudar a sua vida, né? E curta, comente tudo que você gostou, tudo que você não gostou, tudo que faria diferente de tudo, voz, luz, câmera, ação, luminosidade, temas, enfim, tudo que você puder me auxiliar, eu vou ser extremamente grato, então, por favor, interaja. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar o que eu aprendi com alguns chefes meus. Claro que a maioria dos chefes a gente sempre foca na parte negativa, né? Eles são taxados como chatos, sempre puxam a gente e às vezes a gente, no primeiro instante, a gente fica triste, revoltado, a gente acha que é errado, mas até a Bíblia fala isso, pra gente reter o que é bom, né? Então eu vou falar hoje 7 pontos que eu aprendi com os meus chefes, e eu vou até citar, né, as pessoas, né, o que eu aprendi de bom com elas, acho que é válido até citar, né, para que vocês saibam, e o que eu acho importante, o que eu fiz na minha vida e que deu certo, tá? Primeiro ponto, gente, eu acho que é fundamental e realmente ajuda bastante. Eu até deixei aqui escrito uma colinha rapidinho do que eu vou falar, os 7 pontos. Primeiro ponto, quem me ajudou isso foi os donos, né, da empresa que eu trabalho, né, o Lucas Franco e o Miguel, né, que seria: fale sempre com a pessoa em detrimento de mandar e-mail. Pessoal, isso é muito simples e ajuda muito. A gente vê que essa geração de pessoas tem medo de falar ao telefone, medo de ir na mesa da pessoa, ir ao encontro dela, medo de ligar, medo de fazer uma videochamada. Sempre que possível, se a pessoa está num raio de poucos metros seu, levante da sua mesa, vá até a pessoa, fale olho no olho o que você precisa, o que ela pode auxiliar você, tente entender a outra pessoa e resolver. Se não for possível isso, ligue, né? Ligue para ela. Agora, e-mail é a última coisa. Se possível, você liga para ela, fala tudo e já deixa um rascunhozinho no seu e-mail salvo prévio do que você falou, do que você falou pessoalmente, apenas para oficializar, tá? Mas olha, essa é a dica de ouro, gente, que não, por favor, e é mesmo verdade, não tem nada mais irritante do que ficar aquele ping-pong de e-mail e a pessoa não tem culhão, não tem hombridade, não tem personalidade para ir na sua mesa, na sua frente e falar: olha, eu quero X, Y, não achei legal Z, H, J e vamos fazer A, B, C e D? Pode ser? Para quando? Gente, é o melhor conselho que eu acho nesse top 7 conselhos aí que eu aprendi com os meus chefes, gestores, diretor, gerente, enfim. Eu já tive acho que mais de 100 chefes aí em toda a minha história aí, né? E realmente tem coisa que eu aprendi que é muito boa. Então, o primeiro ponto: sempre prefira falar pessoalmente com a pessoa. Em segundo lugar, tenta ligar e aí você oficializa apenas via e-mail, mas ligue e fale com a pessoa. Não tenha medo do ser humano. O ser humano come arroz, feijão, faz cocô e xixi do jeito, a mesma coisa que você. Então não tenha medo, né? O segundo ponto foi o meu ex-gerente chamado Roger Lago. O Roger é um cara muito fera, o cara anda de bike, é um atleta, né? Às vezes eu e ele, a gente tinha algumas divergências de pensamento, né? Mas ele falava, tinha muitas frases boas, eu vou até citar ele várias vezes aqui. Então, o segundo ponto: se você não pode entregar 60, você entrega 2 de 30. Pessoal, é simples, assim, é um conceito simples, é simples. Mas se você, filho, né, de luz, o ser maravilhoso, criatura de Deus, não consegue entregar tudo 100%, entregue parcial. Fale: ó, chegou lá a data tal, olha, eu não fiz isso tudo, mas eu fiz
X, e Y e Z. Pode ser? Pelo menos você tem que mostrar para o solicitante que você tentou, que você entregou alguma coisa, né? Que você às vezes não consegue terminar a tarefa inteira, mas parte dela. E essa frase do Roger sempre ficou na minha mente, porque a bicho sempre repetia. E realmente, gente, faz sentido isso. Se você não consegue entregar 60, entregue 2 de 30. Se não consegue entregar 2 de 30, entrega 6 de 10, 12 de 5. Enfim, vai multiplicando, vai dividindo o quanto você puder. Mas entregue alguma coisa. Não deixe no vácuo as pessoas. Não passe prazo sem falar antes, sem negociar prazos, né? Então isso aí é uma dica de ouro que o Roger é cada fera, né? Tem uma personalidade forte pra caramba, mas tem essa frase é muito boa. Senão, se você não conseguir entregar 1 de 60, entrega 2 de 30. Então parcele as coisas, entregue parcial, né? Pelo menos parte do trabalho é muito importante que você entregue, né? O terceiro aspecto, o terceiro ponto foi de um grande amigo meu até hoje, de anos. Foi um dos meus primeiros gestores na empresa que eu trabalho ainda, né? Até hoje, já faz quase 20 anos. É do Tedson Moura, né? Sempre passe o checkpoint das atividades mesmo sem você ter terminado elas. Exemplo, se alguém te pede para fazer tal coisa, né, e você tem 10 dias de prazo, então quando você está correndo aquela atividade, ó, chegou no 5º dia, você manda e-mail, ó, pessoal, já fiz X, Y e Z, né? Então o status dessas atividades até hoje é esse, né? Então você passa, então informe o solicitante como que está o projeto, como que está o andamento da solicitação dele. A mesma coisa quando você vai reformar uma casa, construir uma casa. O pedreiro, mestre de obras, ele tem que te informando periodicamente como que está o status da obra, justamente para você ficar calmo e não ficar pé da vida, né? Que você vai ficar puto se o cara, você pagar o cara, ele vai ficar mês enrolando e você tem a impressão de que ele não está fazendo nada. Às vezes até o cara está trabalhando, está entregando, mas ele não está te deixando ciente do que ele está fazendo. Então sempre mostre o que você está fazendo, né, periodicamente. Então é o checkpoint, né? Então assim, ó, segundo dia, ó, pessoal, eu fiz isso, isso e isso. Terceiro dia, ó, no terceiro dia eu já fiz mais uma coisinha e acrescentei outra. No 5º dia, ó, eu já fiz tal coisa, né? E agora só falta Y e Z. Então, pessoal, faça isso. Não deixe as pessoas no vácuo, achando que, não, eu só vou responder quando tiver a resposta completa. Cara, a pessoa vai te julgar incompetente e vai ser péssimo. Então, faça isso. O terceiro aspecto, ó, sempre passe o checkpoint das atividades, mesmo sem você ter terminado, gente. Por favor, faça isso, é importante. Principalmente o time de compras, que às vezes é muito falho, não passa como que está o status, se comprou, se não comprou, enfim, né? Realmente é complicado, né? Agora, o quarto ponto também é do Roger. Não adianta você tirar o leite da vaca e dar uma bica no balde. A gente até brincava, ria disso, mas gente, às vezes não adianta você começar um trabalho, orçar, faz lá a parte técnica, PowerPoint e tudo, mas você não vai até o final. Então vá até o final, cara. Se você vai falar que vai fazer determinada coisa, vá até o final. Então assim, não adianta você ir lá, sabe, na vaquinha, amarra as patinhas dela, tira o leite, coloca no balde, aí você vai deixar o banquinho de lado quando você vai pegar o baldezinho de leite. E para você voltar para casa, ou então você dá uma bica ou deixa o leite cair. O que vai adiantar, né? As pessoas, elas querem o trabalho completo, então elas te pedem algo, elas querem a resposta completa. Não adianta você ir pela metade, então faça o trabalho do começo ao fim. Não só o Roger, mas o Miguel também, que é o meu chefãozão, né, o dono lá, também fala isso. Realmente, vamos até o final, gente, vamos até o final. Por mais chato, por pior que isso seja, eu sei que CLT é complicado, cansa, mas cara, já que você tá lá, porra, faz o trabalho, cara. Vamos fazer até o final, vamos fazer valer a pena, né, o que nós estamos fazendo. Então, não adianta tirar o leite e dar uma bica no balde, né? Então, esse daí é uma frase do excelentíssimo Roger também, que é o quarto ponto, que eu achei muito bom, queria compartilhar com vocês.
O quinto ponto é de um gerente educadíssimo, que é um cara mais gentleman, que eu acho que já passou, é do Henrique Sanches, né? Então seja sempre educado, cortês, profissional, mesmo discordando ou mesmo não sendo empático, não tendo uma simpatia com outra pessoa. Então, pessoal, essa dica é de postura. Então, seja sempre calmo, pacífico, né? No que depender, traga sempre boas novas, seja alguém que tenta auxiliar a pessoa a resolver. E seja sempre educado, cortês, tenha bom senso, não fique pedindo solicitações assim, impossíveis, né? A gente mesmo lá, às vezes, recebe muitas solicitações do time comercial, que a gente sabe que dificilmente foi o cliente que pediu, às vezes é ego, às vezes é algum detalhe que a pessoa pede só para te encher o saco, só para fazer você perder tempo, ou só para mostrar que tem um certo poder, porque você é um time de suporte ou não. Então, assim, independentemente de qualquer pessoa, mesmo que você tenha simpatia, mesmo que a pessoa tenha feito algo incorreto, seja sempre educado, profissional e tenha postura, né? Isso que o Henrique me ensinou, que eu levo para minha vida também pessoal, né? Porque eu sou meio um pouco explosivo, eu tento ser mais calmo, mais educado, respirar fundo, entender o outro, compreender o outro. Confesso que o casamento e filho também ajudou bastante nisso daí, tá? Então esse é o quinto ponto aí. Seja sempre educado e cortês, mesmo se as condições não estando de acordo com o seu gosto, né? Sexto ponto, vamos falar do Roger de novo, né? Gente, esse é um ponto muito importante às vezes, e reflete o respeito pelas pessoas. Mate a cobra no ninho. Quando a cobra ela choca do ovinho e ela tá saindo, você já vai lá com um porrete, já mata. Quantas dúvidas simples a pessoa já poderia sanar para o cliente, mas não, ela vai pegar essa dúvida, deixar a cobrinha crescer, ganhar formato, ganhar peso aí, e passa para o time técnico. Aí o time técnico tem que passar para o time de não sei o que. Então, pessoal, quando é coisa simples, quando é coisa rápida e prática, sempre seja prático, né? O Miguel mesmo fala de outra forma, né? Essa mesma frase, que a gente tem que ser prático. Realmente, seja prático, mate a cobra no ninho sempre que possível. Sempre que o cliente fizer perguntar, olha, vocês trabalham com ventilador? Gente, todo mundo sabe que a gente não tem porcaria nenhuma de ventilador, cara, no portfólio. Pelo amor de Deus, meu filho, você vai abrir um chamado para perguntar né? Falta de bom senso, pessoal. Por favor, gente, vamos matar a cobra no ninho. O que depender de nós, a gente tem que ter autoestima e confiar no nosso taco, estudar os produtos e pelo menos saber o que a gente vende e o que nós não vendemos, o que nós não comercializamos. Então essa, eu acho, é a dica que eu mais uso. Mate a cobra no ninho. Se é algo simples, não passe para outro setor. Pegue e já resolva, já dê o veredicto, e você vai poupar o seu tempo, o tempo da outra pessoa, tempo de outro time, e você vai ganhar agilidade, vai ganhar muita coisa. Então, por favor, gente, é uma dica que eu uso bastante, que eu acho que essa frase é ótima, então tenha como mantra na sua vida. Sempre mate a cobra no ninho. Então, no que depender de você, resolva, não passe para outra pessoa, tá? Então essa é uma dica ótima também. E para fechar com chave de ouro, os 7 tópicos, né? Eu tenho agora um gestor, né, que é o mais recente meu, chamado Victor Hugo, que é um cara assim jovem, mas é um rapaz excepcional, um cara inteligentíssimo, né? Eu acho que eu tenho certeza que ele vai galgar posições de alta gestão,
na carreira dele, porque ele é um cara muito jovem ainda, ele vai ser até diretor de qualquer empresa, então eu tenho certeza disso que um dia ele vai ser, né? É o Vitor Hugo, né? Então é um cara muito bom, que ele é o meu chefe hoje. Ele fala: tire tudo da sua cabeça, se possível, e coloque no papel ou escreva. Então, gente, tira tudo que está na sua mente, escreva, seja organizado. Ciclano no dia tal pediu tal coisa, prazo, dia tal, né? Então, gente, escreva, não confie na sua mente, no seu cérebro, porque nós somos humanos, somos falhos e a gente não consegue se lembrar de tudo, é praticamente impossível. São muitas pequenas solicitações que às vezes Ciclano pede, Beltrano pede. Então, se você não escrever, olha, se eu tivesse essa noção no começo da minha carreira, só Deus sabe onde que eu poderia estar hoje. Se eu simplesmente pegasse uma porcaria de um papel, uma titica de um lápis, escrevesse: Ciclano, no dia tal, pediu tal coisa, prazo. Se eu passei um prazo ou negociei um prazo com ele, sim ou não? Sim ou não? Se não, depois eu negocio um prazo com ele. Mas, gente, escreva. Cara, é só escrever o que a pessoa pede, meu. É tão simples. Se você for reparar na vida, as coisas mais simples que a gente faz são as que mais dão resultado. Atividade física, sono, não comer merda, não comer besteira, comer coisa saudável, ser pessoa educada, pacífica, sabe? Gente, é simples, a vida é simples, a gente não tem que complicar. Então faça as coisas simples e corretas. Tenho certeza que se você, assim como eu tento, claro que eu sou imperfeito, etc, né? Mas eu tento colocar esses 7 pontos que eu falei nesse vídeo aqui em prática, e eu me sinto muito bem, e eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, mesmo que ninguém fale isso. E eu tenho certeza que se você seguir esses 7 passos, você vai ter muito êxito. Então, gente, escutem, por favor, sejam humildes e façam isso. Eu tenho certeza que na carreira de vocês vão ter sucesso e muito mais na vida pessoal também. Beleza, pessoal? Muito grato. Quem não é inscrito, por favor, outra vez, se inscreva, curta, comente, compartilhe, me dê dicas, né, de como eu posso melhorar os conteúdos, como que eu posso fazer vídeos mais legais para vocês, que agregando valor. E é isso, tá? Fiquem com Deus. Tenha um ótimo final de semana se você estiver assistindo isso no final de semana. E até a próxima, pessoal. Strength and Honor, força e honra aí. Grande abraço, valeu, até mais.